Muitas pessoas sofrem com transtorno de ansiedade e existem os medicamentos tarja preta, que em alguns momentos eles podem até ser necessários, mas por pouco tempo. Devem ser usados pela menor quantidade de tempo possível. Existem alguns medicamentos naturais, algumas ervas medicinais que são muito boas, como, por exemplo, o mulungu, que é uma planta medicinal, que é um excelente calmante, tem até o mesmo mecanismo de ação dos tarja preta, só que é natural, só que é uma erva medicinal chamada mulungu. É uma árvore, inclusive tem muito aqui no Nordeste. E você vai ter também a passiflora, que é o maracujá, você vai ter a melissa, que também é muito boa. A melissa é excelente, é um excelente calmante, além de ter outros efeitos muito bons sobre o cérebro, inclusive. A Melissa officinalis. Você tem a valeriana, que deve ser colocada em pequenas quantidades. Eu gosto muito de fazer um conjunto de ervas. A valeriana junto com o mulungu, junto, porque você diminui a dose de cada um, aí você vai evitar os efeitos colaterais. Aí é interessante fazer essas fórmulas compostas calmantes, que nós temos esses calmantes naturais, que são uma alternativa muito interessante. Inclusive, o mecanismo de ação do mulungu é muito parecido com o dos diazepams da vida. Eu descobri, há alguns anos atrás, uma substância natural, que não tem nenhum efeito colateral, que não é nem remédio, é um alimento, que é a levedura de cerveja, que ela tem um efeito calmante sobre o nosso sistema nervoso central. Maravilhoso, quem está ansioso, quem está com insônia, quem está muito nervoso, pode experimentar usar a levedura de cerveja. Gente, o que é a levedura de cerveja? A levedura de cerveja, ela é aquilo que sobra da fabricação da cerveja. Porque é o seguinte, a cerveja é o quê? Ela é feita a partir da cevada. A cevada, que é aquele grão que tem lá, ele é fermentado por um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. É um fungo. O fungo ele vai transformar quimicamente a cevada. Nessa transformação química, o fungo fabrica alimentos, nutrientes. Ele fabrica vitaminas, ele vai transformar alguns minerais em uma forma mais facilmente assimilável. Ele transforma toda aquela cevada ali num fermentado. Isso é muito interessante. E daí que se fabrica a cerveja. Aquilo que sobra da fabricação da cerveja, que não vai ter mais o fungo, que o fungo vai ser inativado, é justamente a levedura de cerveja. E muita gente pensa, eu tenho cândida, eu não posso tomar levedura porque é um fungo. Não, não tem mais fungo vivo ali. Ali é só o alimento fabricado pelo fungo. Na levedura não tem mais fungo ativo, não tem mais fungo vivo, tá? Ali só vai ter o alimento que foi fabricado pelo fungo. E nesse alimento que foi fabricado pelo fungo, você vai ter as vitaminas do complexo B, de B1 até B9. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, que tem duas aí que foram retiradas dos halls, dos livros oficiais, mas que não deveria ter sido retirada, que é a colina e o milnositol. Então, na realidade, nós temos todas essas vitaminas naturais, bioidênticas, porque na farmácia você chega lá e compra um complexo B que não é natural, é um complexo B sintético, que é de farmácia, ele não vai funcionar do mesmo jeito. Complexo B é uma vitamina que sintética não é muito legal. Aí é interessante você consumi-la natural. Onde é que tem complexo B? Nas frutas, nas verduras e na levedura de cerveja tem ela completa. Não é muita quantidade que tem. Tá? Então, por isso você tem que tomar uma quantidade considerável da levedura para poder ter realmente essa boa quantidade das vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas agem no cérebro da gente. Vão ser como um bálsamo para todo o cérebro, organizando o cérebro, tranquilizando o cérebro, e aí você aumenta a expressão do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o neurotransmissor calmante. E aí você vai acalmar. Você vai descansar. Né? É muito bom você tomar levedura de cerveja. Eu tomo ela da Probene, que são os comprimidozinhos bem pequenininhos. Aí você vai consumir esses comprimidos, tá? Na realidade,
20 comprimidinhos daquele dão uma colher de sopa. E tem muita gente que fica espantada. 20 comprimidos, mas não é remédio. A levedura não é remédio. E muita gente pergunta sobre a questão de se engorda ou emagrece. Não engorda nem emagrece. A levedura vai nutrir você. É um nutriente fantástico. E o complexo B ajuda a formar músculo, ajuda você a fazer exercício melhor. Então é muito interessante para os atletas e para quem quer ter mais energia, ter mais complexo B. Então, assim, para isso é interessante. Tem muito atleta que toma 20 comprimidinhos, 30 comprimidinhos antes de malhar, para poder ajudar na malhação. Então, são essas questões aí que estão presentes aí na história da levedura. Eu já experimentei em mim, minha família usa, eu sinto realmente que acalma, o sono fica melhor, inclusive à noite, quando você acorda, às vezes angustiado ou preocupado com alguma coisa, você toma um pouquinho de levedura e você vai voltar a dormir tranquilo, tá? Outra coisa interessante é se você tiver com ansiedade, pode tomar 2, 3 vezes ao dia, pode comprar a levedura em pó. Quem gosta de levedura em pó pode colocar no suco, pode colocar numa sopa, onde você quiser, tá? Então, ela é boa para ansiedade porque ela vai atuar no cérebro, acalmando o cérebro. É maravilhoso, tá? Outra pergunta que muita gente faz é em relação à questão do glúten. Na verdade, não tem... teoricamente não teria glúten, porque a levedura iria consumir todo o glúten presente na cevada. Porém, quem tem doença celíaca não deve consumir de jeito nenhum. Porque quem tem doença celíaca, apenas um traço de glúten já pode dar um problema para ela. Então, quem não tem doença celíaca não tem problema. Esse glúten mínimo que pode ter, ou até pode não ter nenhum, ele não vai fazer mal para você. Agora, quem tem doença celíaca não deve consumir levedura de cerveja. Ok? Gente, essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Tchau, tchau.